alguma coisa que sai errado, ou algum erro de cálculo também nesse conflito pode causar alguma outra coisa. Às vezes nem precisa de erro. Às vezes basta a mídia que vimos essa semana pegar e colocar uma coisa que não necessariamente é fato e colocar isso como um estupim para outras coisas. O que aconteceu essa semana com o caso do hospital, que se demonstra em fatos hoje que não foi Israel que bombardeou. Temos esse veredito já? Tem esse veredito pela todos os serviços de inteligência da Europa, dos Estados Unidos, que pegaram todos os filmes. É Al Jazeera. Eles postaram de novo um vídeo. A gente entende só para o pessoal entender o contexto. Isso acontece, inclusive a gente fez o debate acontece uma ou 2 horas depois dessas notícias começarem a sair. Primeiro se fala... O Thiago e o André se falam. Não foi... Primeiro se fala que foi um míssil de Israel que atingiu e foram 500 pessoas mortas. Isso. E depois? E depois se mostra que é um míssil que saiu da Jihad Islâmica, não é nem do Hamas. Da Jihad Islâmica, sentido Israel. Mas onde fica? Da faixa de Gaza. Da faixa de Gaza. Aparentemente tinha um cemitério atrás do hospital, que era um posto de lançamento de mísseis, e um míssil falhou. E caiu no estacionamento do hospital, o que depois o pessoal colocou que na verdade não morreram 500. Morreram muito menos, porque não pode ser por metro quadrado num estacionamento que aconteceu isso. Então é uma guerra também de a guerra de fake news que a gente já está falando nisso há anos, ela mata pessoas. Nesse caso ela mata pessoas, porque vamos falar, hipótese, que Israel lançou esse míssil, mas tem o direito normal de um ser humano, para você condenar alguém, primeiro você tem que investigar, trazer as provas, julgar, e aí você condena e pune. O tribunal da internet, ele demorou 15 segundos. E olha que eu participo de grupos de jornalistas, de gente de peso nesse país. Foi mais ou menos a mesma discussão com 40 bebês decapitados ou não. Lembra que teve uma discussão? Foram 40? Isso é verdade? É mentira? Importa se foram 5 ou foram 50 ou foram 2. A internet também ficou discutindo isso. Eu acho que isso hoje faz parte do nosso debate. Eu acho que ainda... às vezes demora semanas para ter provas, assim. Então, eu acho que vai ter vários trabalhos ainda em andamento. Hoje, pelo menos, temos mais acesso a vídeos por meio de satélite, etc. Então, acho que é muito importante tomar cuidado. E uma notícia pode ser: a autoridade palestina diz X, Israel diz Y, depois dizer o especialista tal diz tal coisa, até que a gente tenha mais informações. Agora, é evidente que há uma ansiedade enorme para que eventos possam servir como reafirmação daquilo que eu já penso. Então, por isso eu sempre recomendo assim, deem uma olhada no perfil do analista, por exemplo, né? Então, por exemplo, alguém diz... é ótimo, cara. Choquei. Calma, se saiu na choquei, calma. Não, então, assim, então, por exemplo, a pessoa tem uma visão mais parcial, ela é radicalmente pró um lado, então ela vai interpretar tudo o que acontece a partir dessa perspectiva. Eu acompanho algumas dessas pessoas de ambos os lados, mas obviamente também é importante dar espaço para quem busca trazer perspectivas de lados diferentes. Eu, naquela noite, eu fiz 2 tweets. Eu tuitei: autoridades palestinas dizem tal. E a IDF, né, ou seja, as Forças Armadas israelenses dizem tal. Porque eu, no início, naquela noite, não tinha como saber.
E no primeiro tweet, autoridades palestinas dizem tal, um monte de gente me xingou, falando como assim, você é totalmente parcial, eu sempre sabia, não sei o quê. E no outro tweet onde falou, Israel diz tal coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, assim, as pessoas... É fundamental... Jogando pro outro lado. Então, assim, é fundamental sempre também ver o contexto, né? Porque ambas, a princípio, naquele momento, são notícias. Um lado diz isso, o outro lado diz isso. Isso é notícia. E aí, aos poucos, a gente vai juntando mais informações. E aí eu acho que uma coisa também importante. Hoje em dia, as pessoas... O Wilson Gomes, o colunista da Folha, ele chama isso de narcisismo digital. Ele diz que as pessoas... digital. As pessoas têm que ter uma opinião sobre tudo, mesmo se naquele momento ninguém sabia. Não era Simplesmente possível. não dava para saber. Aí, aos poucos... Só que em guerra, isso mata. Não, eu sei que... Mas eu Isso só digo mata. assim... só que o que eu acho importante às vezes você pode ter informações, mas não é preciso ter sempre uma opinião logo de cara. Sim. Então, várias pessoas me perguntaram o que aconteceu? E eu falei, eu não sei. Não tem informação. Não tem suficiente. informação. E aí ter essa paciência É. porque aí Porque a cobrança como assim, vem, né? teve, enfim, muitas, e isso me preocupa ali.